Boa noite, sejam bem-vindos à nossa atividade de preces e radiações desta quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Que as bênçãos de Jesus alcancem a todos nós. Sejam bem-vindos, já vamos dar início às 19 horas em ponto ao nosso encontro. Enquanto aguardamos aqueles que desejarem, já selecione uma água para serem magnetizados aos que desejarem naturalmente e coloquem esta água nas suas imediações, que ao final rogaremos aos benfeitores magnetizá-las. Apreciemos a música de Mozart, preparando esse momento. 19 horas, vamos iniciar o nosso encontro fazendo a nossa rogativa. Senhor, Tu que vens cuidando de nós, encaminhando-nos na senda evolutiva, rogamos hoje que Tu nos abençoe e nos ampare novamente. Amigo Jesus, Tu tocou os nossos corações e a partir daquele dia já não temos mais nenhum temor, porque seguindo as Tuas orientações, exercitando as Tuas lições em nós, temos certeza do final feliz. Que neste momento em que nos congraçamos virtualmente, mas principalmente através dos nossos pensamentos, que é o mais importante, conectamos com os benfeitores, de quem recebemos esses influxos vibracionais amorosos, integrando-nos todos nesta equipe que trabalha nos dois planos da vida. Nós, os encarnados e os desencarnados, cujos benfeitores estão junto a nós onde quer que estejamos nesse instante. Estamos sendo acompanhados pelos emissários do Cristo e em nome dele iniciamos a atividade desta noite. Assim seja. Para ambientar o nosso encontro, vou fazer uma leitura de uma mensagem que nós encontramos no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Esta mensagem é assinada pelo espírito Jean-Baptiste Vianney, o cura d'Ars. Ela foi objeto de uma comunicação que ele deu em relação a uma pessoa cega, a cujo favor ele foi evocado. Isso foi em 1863 em Paris. Vejamos o que diz o cura d'Ars, o Vianney. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me. Mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após esta prece, meus amigos,
que o bom Deus ouvirá sempre, dados vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pediste, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-eis que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancássemos o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz. Oh, sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que se lhe te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ó, bem-aventurado o cego que deve viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem todos os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir a Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas, quem sabe, se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno. Ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer, antes que me vá. Recebei todos vós que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Bênção essa que estendo de minha parte, em nome desses benfeitores, a todos nós que aqui estamos na nossa modesta reunião. Vamos à nossa irradiação. Senhor, neste momento em que abrimos os nossos corações para sentir a presença do Mestre, permita que os nossos olhos cerrados, para que possamos, portanto, ter os olhos da alma abertos, venho te rogar misericórdia e compaixão à humanidade que sofre. Humanidade esta que encontra-se em momentos decisivos na escala dos mundos. Buscamos, naturalmente, dias felizes, mas quase sempre despreocupados com o futuro, deixamos-nos perder no atual presente, que nem sempre nos recomenda um futuro feliz. Amigo Jesus, lembramos aqui, todos nós, e em teu nome buscamos envolvê-los em nossas vibrações, todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, seja do corpo ou seja da alma. Quantas dores, quantos infortúnios estas criaturas presenciam. Naturalmente que ali estão em grande processo evolutivo. Já alcançaram, portanto, um patamar
que deve ser por eles muito bem observado e daí extrair as preciosas lições para os dias vindouros. Console as famílias entristecidas porque seus entes estão enfermos, eles estão apreensivos, alguns até mesmo desesperados. Venho de pedir por todos. Console esses corações. E de nós deve partir agora uma vibração de serenidade, de paz, de esperança, de acolhimento, a fim de que eles, envolvidos nessas vibrações, tenham a calma suficiente e possam aurir as energias de que necessitam para bem cuidar o seu ente querido enfermo, sem enfermar-se. Amigo Jesus, presenciamos todos os dias a ação do mal, que se faz presente pelas mãos dos maus, que estão junto a nós, justamente para que nós outros tenhamos a grande oportunidade de nos definir. Seguimos o bem ou seguiremos o mal? Hoje não há mais subterfúgios para que possamos nos enganar nestas escolhas. Nossos olhos já estão abertos para isto. Já não temos mais a venda onde as questões que envolviam o bem e o mal estavam em uma penumbra. Mas hoje, graças a esse momento evolutivo, como na parábola do joio e do trigo, que tu recomendavas, então, que nós deixássemos crescer junto ao trigo também o joio, para que quando sementasse, aí sim poderíamos fazer a limpeza no nosso trigal, retirando todo o joio para preservar o trigo. Aí está esse momento, a parábola está se concretizando, mestre. Muito obrigado por já teres nos adiantado estas máximas há 2000 e tantos anos. Quantas bênçãos, quantas virtudes de lá para cá nós podemos criar e nós desenvolvê-las e abandonar velhos vícios. Quero te pedir, querido mestre, pelos nossos irmãos que estão voltando à pátria espiritual, desencarnaram há pouco, mormente esses que desencarnaram de forma abrupta, violentamente. Eles estão aturdidos, nem sempre se dão conta do processo que estão sendo envolvidos. É preciso envolvê-los em serenidade, esperança, paz, mas sobretudo que os nossos corações, que aqui ficamos, saudosos e chorosos, possamos dirigir uma oração a esses irmãos. Uma oração que contemple a sua paz interior, a esperança nos dias vindouros, mas sobretudo que estejam abertos, receptivos às orientações dos benfeitores que os estão recebendo. Talvez ainda sem consciência, mas logo, logo recobrarão. Quero te pedir pelos nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles não suportaram as dores, não deram tanta importância à vida e os seus atributos, nem deram atenção a estas oportunidades ímpares que Deus nos concede todos os dias para a nossa autossuperação. Deixaram-se abater, deixaram-se envolver por essas ideias malsãs, e não restando outra alternativa, e imaginando que, abatido o corpo, aniquilariam as suas aflições. Enganaram-se, e agora, desiludidos, desapontados, choram lágrimas ácidas, porque nada resolveu. O esforço todo não lhes trouxe benefício algum, pelo contrário. Envolvamos esses nossos irmãos suicidas.
sempre que lembrarmos de um deles, em vibrações de serenidade, dizendo a eles que se aferrem à esperança, porque Deus já prepara nova oportunidade e eles precisam estar preparados para que, quando esta oportunidade surgir, possam então abraçá-la. Quero também te pedir pelos nossos irmãos que, sendo suicidas contumazes, hoje estão reencarnados. Eles vivem momentos de angústia, de incertezas, porque no seu inconsciente eles lembram do seu passado. Um passado que vem lhes aterrorizando, assombrando todos os dias. E ante os obstáculos, a dúvida lhes alcança. Será que vencerei? Ou novamente serei derrotado? Vamos orar por esses nossos irmãos, pelos que estão na ideação suicida, pensando, planejando, ou até mesmo na tentativa que muitos estão realizando nesse exato momento. Amigo Jesus, socorra-os. Estamos entrando no mês consagrado, no mundo inteiro, à preservação da vida, à valorização da vida. A vida que é dada por Deus, vida de benefícios para todos nós, porque Deus jamais nos dá as provas superiores às nossas forças. Basta um pouco de coragem, algum esforço, vontade e determinação, e superaremos os obstáculos. Busquemos auxílio, mas, sobretudo, deixemos que estes auxílios nos alcancem. Pedimos a esses que estão tentando suicídio agora, na ideação suicida, que se permitam serem auxiliados por irmãos encarnados ou pelos desencarnados. Deem a si um prazo um pouco maior. Alguns minutos, porque todo esse panorama pode se modificar quando nós outros alinhamos os nossos sentimentos e as nossas vibrações com o amor divino. Quero te pedir também, querido Mestre, pelos nossos irmãos que se equivocadamente optaram pelos abortos delituosos. Eles não sabem o que fazem. Ainda não têm a compreensão, perdoe-os. Assim como tu intercedeu junto ao Pai que perdoasse aqueles que estavam te crucificando, nós aqui pedimos. No mesmo sentido, interceda junto ao Pai por esses nossos irmãos. Perdoe-os. Eles estão perturbados. Estão com seus pensamentos voltados muitas vezes somente para as consequências físicas, jamais as espirituais. Aos abortados, rogamos, não guardem raiva, nem mágoa, nem desejos de vingança, porque isso não resolverá. Pelo contrário, só lhes trará mais infelicidade. Mas agradeça a Deus por ter te submetido à prova, sinal de que tu estás à altura de respondê-la positivamente. Guarde a serenidade. Ore, pedindo uma nova oportunidade, embora não sendo com os mesmos pais ou mães, com outros. Porque Deus jamais abandonou um filho. E Jesus sempre buscou a todos nós para nos conduzir ao caminho reto das virtudes. Tenha serenidade, meu irmão abortado. Tudo mais se resolverá quando os nossos corações se inflamam de amor
e perdão sincero. Venho aqui também te pedir, amigo Jesus, pelos nossos irmãos que estão endurecidos no mal. Não importa se o mal é pequeno ou grande, porque na escala da lei divina, o mal sempre foi o mal. Portanto, querido Mestre, venho te pedir por esses nossos irmãos, que nas suas atribuições, alguns em altas e destacadas posições na conjectura das administrações nacionais e internacionais, colocam os interesses escusos se sobrepondo aos interesses divinos. Eles ainda estão a serviço de Mamon, não cogitam servir Deus. Um dia se libertarão, arrependidos, repararão o mal que hoje estão fazendo. Perdoe-os. E nós, ao orarmos por estas criaturas, estamos desejando que elas se sensibilizem, arrependam-se e voltem à sua originalidade e o seu destino, que é trabalhar no bem e para o bem. Cada vez mais os teus ensinamentos, querido Mestre, tornam-se claros aos nossos olhos. Um dia, alguém teve contigo e indagou: a quem deveriam servir? E tu disses: sirva ao mundo, mas não esqueças de servir Deus. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas alguns irmãos nossos, ao contrário, nada te dão, querido Pai, mas tiram de ti, porque tirando a esperança, furtando expectativas de vida, estão tirando de ti. E os nossos irmãos todos, inclusive o autor, está aprisionado nas suas próprias iniquidades. Senhor de todos nós, aqui venho te pedir por paz. Não a paz que virá de ti ou de quem quer que seja, dos tratados, não. A paz interna. Onde, no mais pavoroso tumulto, ali manteremos pacificados todos nós. Esta é a paz que almejamos. Quando cada um de nós pacificar-se, o mundo abandonará a beligerância. O mundo conhecerá a verdadeira paz. Portanto, aqui estamos rogando a oportunidade de construirmos em nós a paz. Naturalmente que ela não virá de graça. Teremos que fazer esforços. Teremos que estar no flagror das batalhas mais ásperas, a fim de que possamos ali experimentar se realmente já conquistamos a paz. Estes são os tempos onde qualquer dissabor, qualquer contrariedade, coloca o ser humano uns contra os outros. Que não venhamos a ser nós aqueles que fomentem
as discórdias e dissensões. Pelo contrário, aqui buscamos a Ti como exemplo de paz. Colocado na cruz, açoitado, vilipendiado, Tu manteveste a paz integral. Um dia chegaremos lá. Basta seguir as Tuas lições. Venho te pedir pelas famílias que hoje vivem momentos cruciais nas suas relações pessoais. Há muitos casos de violência dentro dos lares. Violências muitas vezes que têm levado as criaturas ao suicídio, ao desespero. Outras tantas, fechando-se em si, vão às depressões. Tudo porque o amor ausentou-se do lar. E ali passou então a viger a violência física e psicológica. Ali passou a viger o desamor, quando não o ódio. Aí está uma das grandes causas deste mal, desta violência que ganha as ruas, toma conta de grandes regiões, de países, sempre em forma muito aguda, dilacerando corpos, corações e mentes, deixando um rastro de destruição que um dia o homem terá que reconstruir e reparar. A dívida é grande. Permita, Pai, que tenhamos forças e coragem suficiente para reparar o mal que já tenhamos feito. Venho te pedir por todos os nossos irmãos que estão em nossos lares neste instante, junto com o benfeitor, para que em uma visita mental a todos os cômodos, possamos ali atender às necessidades de harmonização e da limpeza do ambiente, atendendo aos que estão encarnados e aos desencarnados, mas também preparando o ambiente para atender os que virão mais tarde a adentrar ao lar. Envolvidos nessas bênçãos e atendidos os nossos desejos, pedimos pelos nossos irmãos cujos nomes estão relacionados em nossos apontamentos, ou aqueles outros a quem estamos endereçando o pensamento agora. Assista-os, mestre. São tantos. Alguns têm os seus nomes aqui declinados em nossa plataforma. Não os esqueçamos. Nas casas espíritas, nos templos, geralmente há uma lista desses pedidos de prece e de oração. Peço aos benfeitores para consultar todas elas. E segundo a providência divina e a misericórdia, eles possam ser atendidos. Venho te pedir pelos profissionais da saúde, pelos professores, por todos os serviçais que atendem à coletividade. São tantos. Devemos tanto a tantos. O servidor que traz a correspondência, o outro que manipula os alimentos, que os planta, aquele que confecciona a alimentação, o que cuida da energia elétrica, da água potável,
do asseio das vias públicas e parques. Quantos e quantos vêm nos servir todos os dias? E quantas vezes nós estamos cegos, porque não os vemos. Perdoe, Pai, a nossa cegueira, a nossa ignorância. Eles ali estão para servir a todos indistintamente. E nós deveríamos ter um pouco mais de gratidão para com todos eles. O rol é imenso e cada um poderá acrescentar tantos quantos desejar. Querido Mestre, nesta hora em que vamos finalizando o nosso encontro, venho te pedir que esses benfeitores destacados por ti envolvam-nos em vibrações de muitas bênçãos. Bênçãos que podem se exteriorizar por vibrações de saúde, de harmonia, de paz, de serenidade, de esperança, de alegria. Sim, alegria, porque hoje aqui estamos servindo, doando um pouco de nós a tantos e tantos que estão em situações muito piores do que as nossas. Lembramos de alguns, mas o rol é imenso também, de criaturas inditosas. E nós outros que estamos orando, possamos elevar o nosso pensamento em gratidão a Deus, pela oportunidade que Ele nos concedeu de estabelecermos esta equipe de 2 planos, para poder orar a Jesus com toda a nossa plenitude, com todas as nossas vibrações, que os nossos corações possam suportar, para exteriorizar estas vibrações ao planeta. Em teu nome, Mestre amigo, em nome de Deus, agradecidos mais uma vez, te pedimos misericórdia e compaixão para a humanidade. Assim seja. Muito obrigado pela participação, pela doação que cada um aqui realizou. Por certo, seremos reconhecidos pelo muito que fizemos nesta meia hora. Muito obrigado pela participação, por cada coração generoso que nos acompanhou. E pedimos novamente que o bom Pai nos contemple uma noite de sono reparador e um dia de amanhã pleno de muitas bênçãos também. Até o nosso próximo encontro, amanhã pela manhã, às 9 horas, com a permissão de Deus, claro. Até lá, boa noite.